Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo, nossa meditação no Evangelho de João. Hoje nós iniciaremos o capítulo 18. Nós meditaremos do versículo 1 ao versículo 11 desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 1 a 11. Gostaria de ler a leitura desse trecho. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Irmãos, do ponto de vista daqueles discípulos, naquele momento, essa estava sendo a maior tragédia para eles. Né? Do ponto de vista dos discípulos, naquele momento. Nós sabemos que, momentos depois, né, após a ressurreição de Cristo, Cristo aparecendo a eles, né, principalmente mais à frente, quando o Espírito Santo age na vida da igreja, esses homens passam a entender mais plenamente as coisas de Deus. Jesus explica a eles passam a entender isso. Eles compreendem que este momento não foi uma tragédia, foi um grande um grande fato na história planejado por Deus e o qual estava se cumprindo de acordo com as Escrituras. Mas, do ponto de vista daqueles homens, naquele momento era uma tragédia. E a forma como o apóstolo João escreve é interessante, porque ele mostra, nesse momento de tragédia, vamos dizer assim, Jesus estava totalmente no controle. Jesus estava controlando todas as coisas. Por que podemos dizer isso? Porque o versículo 4 fala, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Por que nós devemos entender nessa perspectiva, né? De que muitos comentaristas, na verdade, falam isso. Quando o apóstolo João escreveu esse trecho aqui, não somente esse, mas o decorrer da morte de Jesus, a morte e a ressurreição, tudo isso mostra o controle de Deus, o controle de Jesus Cristo sobre a situação. Por que devemos entender assim? Porque, por exemplo, né, parece que propositalmente, o que dá a entender é que propositalmente o apóstolo João, ele omite aqui a oração de Jesus no Getsemane. Quando Jesus ora a Deus, que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Aquele momento, né, que nós vemos um grande sofrimento ali, Jesus, né, como é descrito por um dos apóstolos, ele transpirando sangue, né? Então, por um momento de grande sofrimento, agonia. Mas Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai,
Então, ele, na mesma oração ele diz isso. E aqui, só que aqui nesse trecho, o apóstolo João, ele omite isso e ele acrescenta algo muito interessante, que dá ênfase ao fato de que Jesus estava no controle daquela situação. Ele estava ali não como alguém que foi pego de surpresa, ou uma mera vítima, mas ele era o pastor que dava a vida pelas ovelhas, como ele mesmo disse anteriormente. Ali estava o pastor que dava a vida pelas ovelhas. Por que nós entendemos isso claramente? Porque no final do texto, quando Jesus repreende o apóstolo Pedro por ter usado a espada, ele diz assim: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então o apóstolo João ele faz questão de frisar que naquele momento, né, de tragédia, vamos dizer assim, Deus estava no controle, Jesus estava no controle. Jesus sabia que aquelas coisas iriam acontecer. Ele não era uma mera vítima. Bom, nós podemos aplicar isso para nós, né? Há duas linhas, vamos dizer assim, entre os crentes, os que professam a Cristo, né? Aqueles os que creem em Cristo. Há duas linhas. Aqueles que acreditam que Deus não está no controle de todas as coisas. E, por exemplo, as tragédias que acontecem, elas acontecem porque Deus não sabe, Deus não intervém, ou seja, Deus não sabe de antemão que essas coisas vão acontecer. E por isso, assim como a pessoa que está passando pela tragédia, Deus também foi pego de surpresa. Então, por esse motivo, Deus sofre com aquela pessoa por ela estar passando por aquela tragédia. Mas, infelizmente, assim como a pessoa, Deus foi pego de surpresa. Bom, esse é um ponto de vista. Se eu não me engano, o nome teológico dessas pessoas que creem dessa forma é teísmo, teísmo aberto. Talvez eu esteja errado. Teísmo aberto. É os que creem que Deus não está no comando de todas as coisas. E o outro lado são os que acreditam que realmente Deus é soberano sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do seu controle. Porém, Deus não é responsável pelo pecado do homem. O homem é responsável pelos seus pecados. Assim como nós vemos lá em Atos, né? Atos tem duas passagens, eu gostaria até de ver com os irmãos, que mostra bem claramente isso. Nas pregações do apóstolo Pedro, né? Atos capítulo 2, versículo 23, fala assim: a este que vos foi entregue pela determinação, conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. O apóstolo Pedro descreve aqui o que aqueles homens fizeram, mas fizeram segundo presciência de Deus, conselho de Deus, né? Predeterminado, o seu conselho predeterminado. Aqui também, no capítulo 4, versículos 27 e 28, diz também: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, a morte de Jesus Cristo, ela estava de acordo com a vontade de Deus, ou seja, Deus predestinou a morte de Jesus Cristo. E Jesus, aquele momento que Jesus estava passando, havia sido predestinado por Deus. E tudo aquilo ia acontecer. Então, tem essa posição, que é a bíblica, no meu entendimento, que Deus está no controle de todas as coisas, que os homens são responsáveis pelos seus pecados, mas mesmo na rebeldia, Deus usa desse pecado para que os seus propósitos sejam realizados. Ou seja, né, os homens que se levantam contra Deus, nós podemos dizer que eles se comportam como pessoas tolas, né? Por quê? Porque eles não podem frustrar os planos de Deus. Nós vemos claramente isso, né, em Salmos capítulo 4,
Agora que eu percebi que eu não abri o meu esboço, Salmos capítulo 4, versículos. Desculpa, não é o capítulo 4, é o capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículos 1 e 2. Versículos 1 a 4. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará dele. Então, o que adianta, né? Que sucesso o homem vai ter quando ele se levanta contra o Senhor? O homem, ele não vai conseguir frustrar os planos de Deus, mesmo na sua rebeldia, mesmo pecando, mesmo causando tragédias como foram essa aqui, né? Se levantarem contra o próprio Filho de Deus, de o matarem. Então, é nessa perspectiva que nós devemos atentar para essa tragédia, e não somente essa, mas todas as tragédias que acontecem pelo mundo, que acontecem nas nossas vidas. Elas acontecem segundo a permissão de Deus. Nada acontece fora a vontade dele, a permissão. Então, aqui nesse contexto, Jesus mostra claramente isso. Que aquilo que estava acontecendo segundo a vontade de Deus. Nós entendemos também pelo fato de que Jesus foi exatamente para um local, né? Se nós, os irmãos lembrarem aqui, nós observamos aqui, Jesus foi para um local o qual era conhecido, muito bem conhecido por Judas. Se Jesus não quisesse ser pego por aqueles homens, Jesus ia para um local pelo qual Judas não saberia, porque Jesus já sabia que ele era o traidor, ele já tinha saído para isso, então Jesus iria para um outro local, mas Jesus foi exatamente para um local onde Judas saberia muito bem onde encontrar. Então, com esse pensamento, vamos aqui, com esse entendimento, vamos meditar em alguns versículos. Versículo 1 nos mostra que Jesus estava em um horto, né? Era um jardim, um Monte das Oliveiras. Os outros evangelhos se referem a esse outro como Monte das Oliveiras. Foi ali que Jesus se retirou, né? E orou, né? É aquela oração que é dita no Getsemane. Então, Jesus fez uma oração naquele local um pouco mais distante dos discípulos. Então, foi nesse local, um jardim, onde Jesus foi preso. É interessante, né? Jesus foi preso ali naquele jardim. Foi ali que ele foi levado pelos gentios, pelos judeus que estavam ali. E se nós atentarmos no contexto de jardim, irmãos, foi num jardim também que o primeiro Adão se deixou levar pela tentação de Satanás. Foi num jardim também. E aqui, nesse jardim, o segundo Adão, diferente do primeiro, ele não estava perdendo para Satanás, ele estava vencendo. Mesmo Satanás estando controlando Judas, né, como nós vimos anteriormente, Satanás entra em Judas e ele vai fazer aquilo que era para fazer, trair Jesus. Mesmo Satanás estando no controle, mesmo aquelas pessoas indo e prendendo Jesus, Jesus não estava perdendo para Satanás, ele estava vencendo. Ele estava vencendo a morte. Para que nós pudéssemos ser vencedores em Jesus Cristo. Então, o contexto é esse. Onde, no entendimento, no olhar, na verdade, num olhar sem entendimento, diríamos que era uma tragédia. Mas num olhar com entendimento, diríamos que foi a grande vitória de Jesus Cristo. O momento que ele estava sendo levado para ser morto pelos nossos pecados. Então, foi um momento de glória, como ele mesmo disse, o momento que estava antecedendo
a sua glorificação, onde ele seria crucificado pelos nossos pecados. Então foi nesse local onde os homens prenderam Jesus. E interessante, aí no versículo 12, versículo 2, desculpa, quando ele descreve, né? E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Aqui no Evangelho de João, é a última vez que o apóstolo faz referência. E ele faz referência de duas formas aqui. Nessa primeira forma, ele diz que Judas sabia, Judas conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus estava ali com seus discípulos. Então, irmãos, nós já mencionamos sobre isso anteriormente, e aqui é propício dizer também. Judas conhecia muito bem aquele lugar. Por quê? Porque por diversas vezes ele esteve ali junto com Jesus e os discípulos, aprendendo mais de Jesus, Jesus revelando o Pai a eles. Então imagina o privilégio que Judas teve de estar sentado ouvindo de Jesus os ensinamentos, vendo os grandes milagres que Jesus realizou. Judas viu Jesus ressuscitando Lázaro dos mortos. E muitos outros milagres, os quais nós relatamos aqui, transformar água em vinho, curar um coxo, né? Um cego de nascença, muitos outros milagres. Todos esses Judas presenciou, Judas viu. E não somente isso, mas ele ouviu de Jesus. E aqui, irmãos, nesse contexto, o apóstolo faz uma menção de que quando Jesus se manifesta, aquelas pessoas elas andam para trás e caem. Provavelmente Judas também caiu. Provavelmente Judas ali viu mais uma vez a manifestação do poder de Jesus. Mas nenhuma dessas coisas foram suficientes para que ele se arrependesse dos pecados. Para que ele cresce em Jesus Cristo. Nenhuma dessas coisas. Irmãos, nós não conhecemos os corações uns dos outros, mas o que nós sabemos, né, ou seja, nós não conhecemos o coração de Judas, mas o que nós sabemos, que a palavra de Deus nos relata, é que ele era um ladrão. Que ele era aquele pelo qual tinha como responsabilidade a bolsa, onde era recolhido, né, as ofertas, e como o apóstolo João diz, ele roubava daquele, tirava das ofertas. Então a ganância daquele homem o levou à sua destruição. A ganância que ele tinha fez com que ele traísse a Jesus Cristo por meras 30 moedas de prata, as quais se tornou inútil quando chegou às suas mãos. O que ele fez? Ele tentou devolver aquilo, mas já não adiantava. Então, ou seja, aquilo pelo qual ele recebeu, ele tentou devolver, se tornou inútil. Então, isso é que nós sabemos dele. Um homem ganancioso. Um homem que professou crer em Cristo, mas as suas obras demonstrou totalmente o contrário. Um homem que se apresentou como discípulo de Cristo, mas as suas obras mostrou totalmente o contrário. Aqui, ainda nesse versículo, né, no versículo 5, faz menção dele, né, dizendo assim, e Judas, que o traía, estava com eles. Estava com quem? Com aquela multidão que estava indo para prender Jesus. Ele estava com eles. Ele não estava com os 11. Ele não era mais um dos 12. Ele não estava com os 11, os quais esses 11 estavam ali naquele momento, irmãos, em perigo de serem presos por causa de Jesus. Não é isso? Eles estavam ali correndo o risco de ser presos. Jesus ia ser preso, isso é fato. Jesus foi preso. E os discípulos estavam correndo esse risco também de serem presos. E não somente isso,
de serem até mortos por Jesus Cristo. Eles estavam correndo esse risco. Mas Judas, não, porque ele estava do lado dos inimigos de Jesus Cristo. Então ele não estava correndo esse risco de ser preso ou de ser morto por causa de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós sabemos que Judas estava correndo um risco muito maior do que os outros. Porque o que estava em risco ali não era a sua vida física, mas a sua vida espiritual. O que estava em risco ali era a sua alma. É isso que estava em risco. Se nós, né, pudéssemos aqui dizer que nós conseguimos vender nossa alma, Judas estava vendendo a sua naquele momento por 30 moedas de prata. Nós sabemos que nossa alma pertence ao Senhor. Ele faz dela. Mas esse era o risco pelo qual Judas estava vendo. Um mero risco físico, irmão, não era nada perto do que ele estava passando. Se nós estamos do lado de Cristo contra o mundo, nós estamos na posição onde temos a maior segurança. Percebe? Nós estamos no nosso porto seguro. Se nós estamos do lado de Cristo contra o mundo, nós estamos no lugar certo. Porque é nesse local, é nesse lugar que nós temos a segurança eterna. Qualquer outro lugar é meramente passageiro. O que vem depois dele é uma perda terrível. Então, esses são os relatos, os últimos relatos que o apóstolo João faz sobre Judas. Sobre o que ele, né, nós podemos entender aqui de forma implícita, o que ele passou com Jesus. Ele sabia, ele conhecia aquele lugar porque ele esteve várias vezes com Jesus ali. E o que nós vemos aqui, onde ele estava do lado dos inimigos, não do lado do Senhor. Isso nos leva, irmão, a fazermos sempre, quando eu me deparo com Judas, com algum relato sobre Judas, principalmente esse, né, a traição, sempre leva-me a fazer uma autoavaliação da minha vida, e isso é necessário, que nós estejamos sempre avaliando se a nossa fé é uma fé verdadeira, é uma fé genuína. Se eu creio em Cristo verdadeiramente ou se é uma fé superficial, como você acreditar em um personagem na história qualquer. Por isso, devemos sempre fazer a mesma oração do salmista, lá em Salmo 139, som da misericórdia. Vê se há em mim algum caminho mau. Som da meu coração. Deus conhece os nossos corações. E é Ele que nos direciona, por isso devemos pedir que Ele nos direcione também. Aí no versículo 3, irmãos, nós iremos ver dois grupos aqui de pessoas que estiveram ali. Primeiramente, nós iremos falar dos principais sacerdotes, desculpa, os fariseus, né? Que e aqui, segundo o que o apóstolo João relata, estes homens talvez não estavam presencialmente ali, os fariseus, os principais sacerdotes fariseus, mas em Lucas, se eu não estiver enganado, em Lucas, no capítulo 22, lá relata a presença dos anciãos, dos sacerdotes, né? Que esses estavam ali. E quando João faz uma referência aqui à corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, quando ele faz menção a essa corte, alguns entendem como sendo pessoas romanos, né? Que pode também ter sido, né? Porque eles participaram da prisão, da crucificação de Jesus, como também aquela liderança judaica lá,
da religião judaica. Mas, enfim, o grupo de pessoas que estavam ali eram aqueles líderes. E nós sabemos que estes homens que foram enviados, esses oficiais que foram enviados para prender Jesus, eles foram enviados por ordem da liderança judaica, os líderes religiosos de Jerusalém. Foram esses homens que enviaram essas pessoas. E, irmãos, nós estudando o Evangelho de João, não somente o Evangelho de João, mas outros evangelhos também nos mostram que os maiores inimigos de Jesus Cristo foram os líderes religiosos. Esses foram os maiores inimigos. Esses foram aqueles que perseguiram Jesus Cristo. Esses foram aqueles que não só odiaram Jesus Cristo e quiseram matar Jesus Cristo, como excitaram os outros a matarem, a crucificarem e matarem Jesus Cristo. Eles foram responsáveis por isso. Irmãos, eles como líderes religiosos, como homens conhecedores das Escrituras e conhecedores daquilo que Jesus estava ensinando e daquilo que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, estes homens deveriam ser aqueles pelos quais deveriam afirmar, olha, realmente, este Jesus, ele cumpriu todas as profecias referentes ao Messias. Cumpriu fielmente. Estes homens deveriam chegar a essa conclusão, pelo que eles conheciam, pelo que eles entendiam. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles perseguiram Jesus até a sua crucificação. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque Jesus foi uma grande ameaça. Primeiramente, nós vimos lá que Jesus estava colocando em risco os privilégios que aqueles judeus tinham, aqueles homens tinham, né? De governo, de liderança, de respeito pelo povo. O lucro, não somente isso, mas o lucro que eles tinham com as suas vendas, né? Quando Jesus fez ali uma limpeza no templo, Jesus estava ameaçando todo aquele comércio que eles tinham ali, os quais os líderes religiosos não eram beneficiados. Qual era o comércio? A venda de animais ali, irmãos, para sacrifícios. Não sei se os irmãos lembram, mas quando nós falamos sobre isso, nós vimos que a maioria das pessoas, se não todas, elas iam até o templo e compravam ali o seu animal, que já era um animal já aprovado, vamos dizer assim, pelo IMEP, né? Aprovado pela vigilância lá dos líderes religiosos. Então, segundo os líderes religiosos, um animal já aceito por eles, e era mais fácil, não precisava transportar o animal já estava lá. Então, aqueles líderes religiosos, eles ganhavam muito. Não somente isso, mas havia os respeito, né? Eles amavam os cumprimentos que as pessoas faziam a eles, né? Se referindo a eles como rabis, como mestres. Eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, né? Eles amavam, como Jesus mesmo relata, eles amavam isso. Jesus estava ameaçando o poder que eles tinham. Quando Jesus estava mostrando, né, que aquela religiosidade deles era uma farsa, era uma mentira, isso se tornou uma grande ameaça, porque eles amavam, eles gostavam daquilo. Não somente isso, como Jesus também estava indo direto no orgulho que eles tinham. Eles achavam, por serem religiosos, por serem descendentes de Abraão, por terem a lei, serem conhecedores da lei, por fazerem suas liturgias religiosas, eles teriam a vida eterna. Jesus mostrou a eles que não, porque Deus conhece o coração. Deus sonda o coração. Não é o fato de você cumprir suas liturgias religiosas. Não é o fato daqueles judeus irem em todas as realizações religiosas que eles iam ter a vida eterna. Porque Deus conhece o coração. Jesus, quando fala diretamente a eles, fala assim, ó, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. E em Marcos
No capítulo 7, versículo 6, Jesus diz assim: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus sempre olha para o coração. Irmãos, a religião, no geral, ela visa as obras como merecimento da eternidade. E as obras, ela anula a obra do Deus Santo misericordioso. Então, se as pessoas se apegam à sua religião, elas desprezam a Deus. Porque a religião que visa as obras, ela exalta o homem orgulhoso. E se orgulha do que faz, achando que é merecedor pelo que faz. Todo homem só é aceito perante Deus mediante a única obra que Cristo fez. As outras obras, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, são obras preparadas para que nós andemos nelas. Deus preparou essas obras para que nós andemos nelas. Fazer a sua vontade, andar segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Mas qualquer obra fora de Jesus Cristo são trapos de imundície. Aí, aqui nesse mesmo versículo, irmãos, tem um outro grupo. Nós iremos ler a partir do versículo 4 e iremos falar sobre aquele outro grupo, que seria os soldados. Aqueles homens que foram, né, à corte, como o apóstolo se refere aqui à corte, e oficiais que foram prender Jesus. Outros evangelhos falam que era uma grande multidão, né, uma multidão que foi de pessoas que foram. Nós veremos alguns relatos sobre esse evento. Vamos lá. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava com ele. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Bom, irmãos, como alguns outros evangelhos relatam, era uma multidão, era um número bom, grande de pessoas que foram prender Jesus. Soldados, né, do templo, talvez alguns soldados romanos também, que seria um termo forte que estaria referido a isso, soldados romanos, e foram prender Jesus naquele momento. E o que aconteceu aí? João descreve de uma forma interessante que acontece, né? Jesus conhecendo, sabendo de todas as coisas, estando no controle de todas as coisas. Jesus antecipou-se e foi até essas pessoas, perguntando a quem eles. Quando Jesus diz, né, quando eles falam que a quem eles foram buscar, Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus: Sou eu. Quando Jesus se apresentou: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Irmãos, quando você imagina uma multidão de homens armados, espadas, madeira, pau, foi atrás de um homem desarmado. E esse homem desarmado, ele profere uma palavra que derruba todos esses homens. Você imagina, olha, esse homem não é qualquer um. Ah. O que aconteceu aqui? Jesus falou: Sou eu, e eles caíram. Sei.
né? Talvez como aconteceu com Paulo, saiu aqui um flash de luz, ou seja, um flash do seu poder e derrubou todo mundo. Aqui não descreve o que aconteceu. O que saiu de Jesus, mas descreve o que aconteceu. O resultado daquilo. Deveria ter se apresentado, as pessoas caíram. Elas caíram. Irmãos, que mais evidências, né, poderiam essas pessoas terem para considerarem isso? Olha, este homem, ele não é simplesmente Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno. Ele não é um simples homem. Eles poderiam considerar isso como, na verdade, Jesus, ele não era um simples homem. Ele não era simplesmente o Jesus de Nazareno. Ele era o Deus vivo. Naquele momento, se ele quisesse, ele poderia destruir todos eles. Ou, como ele diz em outro evangelho, ele poderia orar a Deus e Deus mandar uma legião de anjos e destruir todos eles. Jesus tinha poder para isso. Mas tudo isso não foi, irmãos, suficiente, né, para aquelas pessoas crerem, pararem e questionarem. Poxa vida, esse não é como. Ele não é como. Muitas são as pessoas incrédulas, irmãos, que se levantam contra Deus, proferindo palavras, né, blasfemas, Deus, levantando conjecturas, né, dúvidas contra Deus, achando que eles estão, de alguma forma, aprendendo a Deus. Mas quem estão sendo presos são elas mesmas que estão sendo amarradas. O homem se levanta contra Deus e o que Deus faz é injustiça. Porque é em vão se levantar contra Deus. É inútil se levantar contra o Filho de Deus. Não há o que o homem possa fazer. Então nós olhamos textos como esse, falamos, poxa, como que essas pessoas não acreditam, vendo tantas evidências? Mas, irmãos, nós também devemos considerar que muitas das vezes esse mesmo Deus nos derruba e nós levantamos para continuarmos pecando, para continuarmos cometendo, falhamos por diversas vezes. Porque a nossa fé é pequena, porque precisamos que Deus nos ajude na nossa idade, porque não temos um real entendimento da verdade. Mas, irmãos, o grande conforto é que mesmo na nossa fraqueza, o Senhor nos protege, independente da circunstância. Pode ser uma circunstância pela qual nós julgamos como sendo uma grande tragédia, como foi o caso aqui. Mesmo passando por aquela tragédia, com tantas fraquezas e falhas, aqueles discípulos foram mantidos foram guardados por Deus. Como nós podemos ver no versículos seguintes, né? Versículo 8 em diante. 8 e 9. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes. Quem está servindo? Ele está servindo aos discípulos. Deixai estes. Aí, observe só o que o apóstolo João escreve aqui. O apóstolo João, ele diz assim, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Quando o apóstolo João escreve isso aqui, ele está se referindo à passagem que nós já lemos, né? Se eu não me engano, está lá em capítulo 17. Bom,
17:12, né? 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, quando ele fala isso aqui, ele está se referindo a esse momento que Jesus disse isso. Porém, nós sabemos que o versículo 9, o versículo 8, na verdade, Jesus está guardando eles de serem presos. Com esse intuito que Jesus está guardando eles, de serem presos. Porém, isso se torna uma figura da sua preservação espiritual, como o apóstolo João faz referência. Por quê? Porque aqueles homens ainda não estavam prontos para serem presos. Não estavam prontos para sofrer como mártires. Eles não estavam prontos para sofrer por causa do evangelho. Então, fazendo isso, Jesus estava preservando-os espiritualmente. Guardando eles espiritualmente. Eles iriam sofrer? Sim, mas quando estiverem prontos. Naquele momento eles não estavam. Então, Jesus estava, sim, protegendo, guardando os seus discípulos naquele momento, espiritualmente, fisicamente e espiritualmente. Ele estava preservando aqueles homens, mesmo nas suas pequenas. Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe a minha e a sua. E ele nos preserva. Para que nós possamos fazer a sua vontade. Irmãos, como o contexto da história do cristianismo mostra nas Escrituras, Jesus sempre nos prepara para algo maior. Ele sempre nos prepara para algo maior. Assim como preparou os discípulos para algo maior, para o sofrimento que eles iam passar por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas todos eles passaram por isso olhando para o futuro, olhando para as promessas, olhando para as coisas eternas, para as coisas passageiras, as coisas visíveis, mas para as coisas invisíveis. Então Jesus guardava-os naquele momento, Jesus os protegia naquele momento de grande, no contexto, no entendimento deles naquele momento, dos discípulos, de grande tragédia. Irmãos, pensa aí, o líder deles estava naquele momento para ser morto. Preso e morto. É uma grande tragédia. Mas Jesus estava guardando. Então, imagina o apóstolo João escrevendo. Poxa vida, como a gente não enxergou isso? Jesus ainda teve um cuidado de nos guardar, cumprindo aquilo que ele já tinha dito, que nenhum de nós iria se perder. Aí no versículo 10, né, nós vemos aqui a ação do apóstolo João, ou desculpa, do apóstolo Pedro, mostrando, né, realmente a falta de compreensão, de entendimento que eles ainda tinham sobre aquele momento. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Alguns dizem, né, que o fato do apóstolo João citar o nome daquele servo pode ser que aquela pessoa chegou a se converter, né, chegou à fé. Por quê? Pelo fato dele ter reconhecido a misericórdia do Senhor por ter curado a sua orelha. É só uma suposição, né? Sim, o fato dele citar nomes, porque não é comum citar nomes de pessoas que não passam parte da história. Então, por isso que acaba há esse comentário, tá? Mas aqui, o apóstolo Pedro, né, tira ali a espada e, né, balançando, vai cortar a orelha daquele homem. Irmãos, nós vemos ali uma atitude totalmente sem compreensão da verdade, né? Sem compreensão, sem entendimento da verdade por parte do apóstolo Pedro. Ele que estava ali
sendo, né, impulsionado pelo desejo de proteger a Cristo, ele estava novamente ali, novamente, querendo impedir de Cristo ir para a cruz. Novamente, Pedro estava fazendo isso. Ou seja, mostrando que ele não estava entendendo, que ainda ele não tinha entendido o que Cristo falou a ele e os discípulos incansavelmente, de que era necessário que ele fosse morto. Então, o apóstolo Pedro ali, naquele, né, cuidado que ele tinha, ele não pensou duas vezes, já puxou a espada e já agiu. Bom, essa espada do apóstolo Pedro aqui nos mostra o quanto o zelo sem entendimento pode ser uma grande tragédia. Pessoas que têm muito zelo das coisas de Deus, muito zelo das coisas sem entendimento, isso pode ser uma tragédia. Então, por isso que é necessário compreender as coisas de Deus. É necessário conhecer as Escrituras para saber, você quer ser zeloso de Deus? Amém. Mas conheça aquilo pelo qual você deve ser zeloso. Tenha entendimento. Eu li um link, né? Eu não cheguei a ver a entrevista, o artigo, nada, mas eu vi um link lá falando, né? Que muitas pessoas morreram num jejum, dizendo que é para ver Cristo. Querendo ver Jesus, morreram no jejum lá. Bom, esse é um fato, como muitos outros já aconteceram. De pessoas simplesmente tirando a sua própria vida porque querem ver o Senhor. O zelo esse pensamento que essa pessoa tem, não sei nem se dá para chamar de zelo, que seria isso. Tá? Sem entendimento é uma tragédia. Muitas são as pessoas as quais, sem entendimento, usando as Escrituras, causaram grandes tragédias. Usando as Escrituras, mas sem nenhum entendimento. Essa ação do apóstolo Pedro nos deixa alerta. Nós precisamos conhecê-los. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor, para podermos, aí sim, fazer a sua vontade. Porque não há como fazermos a vontade do Senhor se nós não conhecemos. Não adianta eu me titular como cristão ou como espiritual se eu não sigo a Cristo, fazendo o que ele fez, o que ele deixou para me fazer, e se eu não ando de acordo ao Espírito Santo. Então, eu não posso dizer que sou espiritual ou que sou cristão, que faço. Isso é necessário que eu tenha entendimento, que eu tenha compreensão, para não cometer nenhuma tragédia, para não cometer erros. E aqui esse texto deixa bem claro. No versículo 11, Jesus repreende a Pedro pela sua atitude, né? Pelo que ele fez. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus estava dizendo a ele: olha, vou fazer aquilo pelo qual o Pai determinou que eu fizesse, pelo qual fui predestinado a fazer, eu não vou fazer. Irmão, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. A punição perfeita e adequada pelos nossos pecados foi lançada sobre Cristo, perfeitamente. Porque quem estava naquele momento fazendo isso era o Deus Santo e Justo. Então ele lançou todo o nosso pecado sobre ele. Cristo estava pagando a penalidade. Esse cálice de ira que ele estava bebendo era a penalidade pelos nossos pecados. E todo pecado que não foi lançado sobre Cristo vai ser cobrado exatamente aquilo pelo qual é devido. Se eu não tenho convicção que meus pecados foram lançados sobre Cristo, então eu tenho que ter em mente. Eu vou dar conta. Mas, irmãos, todo aquele que crê em Cristo tem os seus pecados lançados
sobre nós não beberemos mais do cálice da ira de Deus, do cálice da salvação, no qual podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus pelo que Cristo fez por nós. Por tão grande salvação. A salvação pertence ao Senhor. Não a mim, não a você, pelo que nós fizemos, ou possamos fazer no futuro. Só o Senhor pertence a salvação. Irmãos, esse texto dá um grande conforto a nós. O conforto de que, seja qual for a tragédia, o Senhor está no controle. Se Jesus está no controle da sua própria morte, Ele pode estar no controle de qualquer situação que nós venhamos a passar, seja até mesmo nossa própria morte. Ele estará no controle. E isso deve nos confortar, sabendo que o que está acontecendo conosco é da vontade de Deus. E Ele nos protegerá, nos guardará em todo instante. Como guardou aqueles discípulos, como nos guarda hoje. Nos guardar. Deus nos abençoe, sua palavra seja aplicada a todos nós. Deus abençoe.